Gente, então vamos lá. A gente parou lá, né? A gente entendeu a célula, né? Estudamos as organelas e ficou, né? Vou fazer um resumo do nosso material genético, do DNA, que a gente precisa entender a estrutura do DNA para entender as doenças genéticas. Então vamos lá, passo a passo, bem devagarinho. Então, ó, o DNA é uma molécula que está lá dentro do núcleo, envolto pela carioteca, lembra da célula eucarionte, né? Então, tenho dentro do meu núcleo, eu tenho molécula de DNA, que está o meu código genético, e tenho também moléculas de RNA, que vão ser transcritas em RNA para formar as futuras proteínas, certo? E aí, no meu código genético, eu cheguei a falar com vocês um pouco na aula. Eu tenho letras do alfabeto, que determinam as bases nitrogenadas. E que são essas bases nitrogenadas unidas que eu vou conseguir decifrar o código genético de um indivíduo. Então, ó, eu tenho a letra A, T, C e G, que são as bases nitrogenadas, que são quem? A, adenina, T, timina, C, citosina e G, guanina. Então, essas 4 bases nitrogenadas são o nosso código genético. São essas letrinhas que vão se unir umas às outras, daqui a pouco a gente vai ver como, e destas sequências eu vou formar aminoácidos que vão dar origem a uma proteína. É mais ou menos assim que vai funcionar. Então, ó, eu tenho meu DNA, que vai ser transcrito em RNA, que é uma fita simples, eu vou traduzir numa proteína. E essa proteína são sequências de aminoácidos. O DNA, gente, o RNA, são os nossos ácidos nucleicos. São o DNA está relacionado ao meu material genético, à hereditariedade, e o RNA à síntese de proteína. Então, funciona assim: o meu DNA vai transcrever um pedacinho de RNA, o RNA vai traduzir em uma proteína. Como que eu vou traduzir numa proteína? Codificando aminoácidos. Aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a tabela dos aminoácidos. Então vamos conhecer um pouquinho do nosso DNA. Eu cheguei a falar um pouco na sala para vocês que o DNA é uma macromolécula, é uma molécula grande, é uma molécula grande. E toda molécula grande ela é formada por uma estrutura básica. E a estrutura básica do meu DNA são os nucleotídeos. Então, nucleotídeo, mais um nucleotídeo, mais um nucleotídeo, mais um nucleotídeo, vai dar a minha sequência grande, a minha macromolécula chamada DNA, tá? E o DNA, ele é formado por essa estrutura que vocês estão vendo aí, né? Por três coisas, por três elementos. O primeiro elemento é um fosfato, que está ali, ó, o pezinho amarelinho. Uma pentose, que é um açúcar, né? É um açúcar. E uma base nitrogenada, que é aquela letrinha lá, ou uma adenina, ou uma timina, ou uma citosina, tá? Uma base nitrogenada. Então, se eu pergunto para vocês como é a estrutura de um nucleotídeo, você vai me dizer o quê? Ele é composto por uma pentose, que é um açúcar, por um fosfato e por uma base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo. Vários nucleotídeos desse daí, ó, várias estruturas dessas com 3 elementos vão me dar a minha sequência de DNA, certo?
E aí vamos conhecer essa estrutura. Eu tenho o fosfato, eu tenho uma pentose e eu tenho uma base nitrogenada. Então, eu tenho uma diferença, né? Ah, gente, isso é formado, um nucleotídeo é formado tanto com estrutura de um DNA como de um RNA. O que vai mudar, por exemplo, o DNA, ele tem um açúcar diferente do outro. Tá? Então, na minha pentose, no meu açúcar do meu RNA, eu tenho um açúcar chamado ribose. E no açúcar lá do meu nucleotídeo, do meu DNA, eu tenho uma desoxirribose. O nome muda, mas o açúcar do nucleotídeo do RNA tá lá, a ribose. O açúcar do DNA tá lá, desoxirribose. É aquele açúcar aqui, ó, voltando, ó, aqui, essa pentose aqui, ó. Do DNA é ribose, do RNA é ribose, do DNA é desoxirribose. Só muda o nome. O açúcar a pentose, é um açúcar dos dois ácidos nucleicos. E aí, gente, nós temos as bases nitrogenadas. O fosfato é o mesmo, né? O fosfato é o mesmo, que vai fazer uma ligação que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o fosfato para o DNA e para o RNA é a mesma coisa, tá? E aí eu tenho as bases nitrogenadas. Reparem, gente, ó, que se vocês olharem o desenho, tudo nosso é químico, tá vendo? São cadeias de carbono, que eu falei para vocês. A vida é tudo feita por cadeia de carbono, desde o que a gente vai ingerir da glicose, desde quando tudo a gente vai formar, tá? Então tá aí. Diferença: as bases nitrogenadas do DNA são adenina, timina, guanina e citosina. As bases nitrogenadas do RNA são adenina, uracila, guanina e citosina. Não tenho a diferença de um para o outro, é que eu não tenho timina no RNA. Então, se eu ver uma fita de DNA, que a gente vai ver daqui a pouco, e eu ver timina, eu sei que eu tenho um material genético, um ácido nucleico DNA. Se eu ver que eu tenho uma uracila, se eu ver o U ali, eu já sei que eu tenho um ácido nucleico RNA. Então, essas duas primeiras diferenças de um ácido nucleico de outro. Primeiro, a pentose do RNA chama-se ribose, e o açúcar, a pentose do DNA chama-se desoxirribose. Segunda diferença, as bases nitrogenadas do DNA, eu tenho adenina, timina, guanina e citosina. E as bases do RNA, eu não tenho timina, eu tenho uracil ou uracila. Tá? Ali, ó. Podemos verificar que timina está somente presente no DNA e uracila somente no RNA. E aí, gente, nós temos uma regra chamada regra de Chargaff. Isso aí é muito importante a gente entender. Essas bases vão ter que se unir. Por que elas vão ter que se unir? Porque o DNA é uma fita dupla, né? É uma escada, eu brinco sempre assim para ficar mais fácil de vocês entenderem. É como se fosse uma escadinha, uma escada mesmo que a gente tem em casa. E aí a escada, ela não tem os degraus? Os degraus são as bases nitrogenadas, tá? São as bases nitrogenadas. Então, uma tá de um lado, uma tá do outro e vai ter que se ligar, né? O degrau, ele se liga a uma parte da escada e a outra parte, tá? Então, vamos imaginar que seja uma escada.
As bases nitrogenadas estão no meio. Reparem aí no desenho, ó. Timina está ligando-se a adenina. Guanina com citosina, adenina com timina, tá vendo? É como se isso aí fosse uma escada. Então, primeira informação, essas bases nitrogenadas vão se parear, vão se unir por ligações de hidrogênio, tá? Então, eu vou ligar o meu degrau, entre aspas, minhas bases nitrogenadas, através de ligação de hidrogênio. Primeiro, já anotem aí quem tiver com caderno. Sempre vai ser assim. Timina vai se ligar com adenina, adenina com timina. Guanina com citosina, citosina com guanina. Tá? Então, sempre vai ter, eu não vou parear timina com guanina, eu não vou parear adenina com guanina. Isso que a gente vai ver mais para frente. Quando há esse pareamento errado no meu no meu DNA, aí sim que eu tenho problema genético, aí sim que eu posso ter uma doença genética, tá? Então, ó, isso chama-se regra de Chargaff. Depois, quem quiser ler mais sobre isso, no que diz, adenina sempre vai se ligar à timina, guanina sempre vai se ligar à citosina. Outra por pontes de hidrogênio. E aí vem outra informação importante. Olhem aí no desenho que está para vocês. Eu vou ligar a adenina com timina por duas pontes de hidrogênio. Ó, olha no desenho do lado, ó, duas pontes de hidrogênio, duas ligações. Já a citosina com a guanina, eu vou ligar com três ligações de hidrogênio. Tá? Então, eu vou ter citosina com guanina, três ligações de hidrogênio. Timina com adenina, duas ligações de hidrogênio. Certo? Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que unir o degrau. Eu tenho que unir essas bases nitrogenadas. Isso chama-se regra de Chargaff, onde disse que a adenina se liga com timina por duas ligações de hidrogênio. Guanina com citosina se ligam por três ligações de hidrogênio. Oh, meu Deus. Passou. Isso falando de DNA. Mas aí eu falei para vocês que no RNA, né, eu não tenho a timina. Então a timina não vai se, a adenina vai se ligar com quem? Mesma coisa, a adenina vai se ligar, no caso de RNA, vai se ligar com a uracila, tá? Então ela vai se ligar com a uracila, não está aqui no desenho ao lado, tá? Mas eu não vou ter também com duas pontes de hidrogênio, tá? Então, no RNA, eu não tenho timina, eu tenho adenina. O que eu vou fazer? A adenina vai se ligar à uracila, certo? Daqui a pouco eu vou fazer vou mostrar um exercício para vocês, vai ficar mais claro. Aí que começa a nossa brincadeira. Nós já entendemos o que é um nucleotídeo, já entendemos como é feito o pareamento de bases, né? Então, a cada ligação desse degrau, né, das bases nitrogenadas, eu vou ter uma trinca, que a gente chama de bases nitrogenadas. Cada trinca dessa eu chamo de um códon. Esse códon vai dar origem a um aminoácido, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na tabela. Esses aminoácidos ligados entre si vão ser o quê? Uma proteína a ser formada. Como que isso funciona? Aqui, ó. Isso aqui, gente, é o segredo do código genético, tá? No qual eu já sei que
todos esses códigos, todos esses aminoácidos são codificados e eu já tenho esse mapa aqui. Então, isso aqui, por exemplo, se alguém mandar você sequenciar um DNA, você precisa dessa tabela. Por quê? Reparem que, tá vendo, ó, cada umzinho dessas trincas de bases nitrogenadas, eu vou ter um aminoácido. Então, como seria isso? Se eu faço o meu sequenciamento e eu tenho, por exemplo, acompanha aí, a leucina, CUU, por exemplo, né, na minha sequência do meu código genético, eu tenho um aminoácido chamado leucina. Aí eu junto a leucina ali. Aí se eu tenho outro códon, CGC, eu tenho uma arginina, por exemplo. E aí eu vou juntando esses aminoácidos. É aquilo que eu falei, é como se fosse um cordão de pérola, aquele cordão de pérola da vovó, onde cada bolinha dessa é uma trinca dessa de bases nitrogenadas. Cada trinca de base nitrogenada vai me dar um aminoácido que está aí nessa tabela. Então, quando eu vou formando vários aminoácidos desses unidos, vão me dar origem a uma proteína. Então, repare, e cada proteína, gente, eu vou expressar o quê? Uma condição física, fenótipo, ou uma condição genética, no meu gene, tá? Uma característica genotípica. Então, é assim que eu decifro um código genético, unindo essas bases, por isso que é tão complexo, né? O que foi feito agora, para vocês entenderem na nossa realidade? O que foi feito do coronavírus no momento? A primeira coisa que foi feita é eu conhecer o material genético do vírus. Quem é esse vírus? A identidade dele, o código genético dele. Então, o que eu faço? O que foi feito até no Brasil, em São Paulo, por duas pesquisadoras brasileiras? Elas não dormiram 24 horas, pegaram aquela sequência do DNA, a gente tem como fazer isso no laboratório, e decifraram esses códons em aminoácidos. E cada aminoácido desse vai dar uma proteína. Então, é assim que eu começo a estudar o código genético. Então, tudo eu começo estudando quem são esses aminoácidos e qual a proteína que vai ser formada. É uma receita de bolo, gente. Não tem muito segredo, muito milagre, não. É isso aí. E aí, gente, eu tenho particularidades, por exemplo, no meu RNA. Como eu falei para vocês, o DNA ele é de fita dupla. Ele é como se fosse uma escada. O RNA não. Ele é simples. Ele só tem uma fitinha. Ele só tem um ladinho da escada. Ai, eu neguei a Jane, sem querer. Enfim, ela vai voltar. Então, o meu RNA, ele é de fita, ele está dentro do núcleo da célula. Todos os dois estão no núcleo da célula. O RNA, falando do RNA, é quem vai sintetizar as proteínas, né? Então, é quem vai transcrever esses aminoácidos para mim virar uma proteína. Então, particularidade do RNA, a gente já sabe que ele não tem timina, ele tem uracila, ele é uma fita simples, então ele é só aquele lado da escada do corrimão, ele está no núcleo da célula, ele que vai transcrever o meu material genético em uma proteína, ele tem o fosfato normal do nucleotídeo dele, mas eu tenho o açúcar dele chamado ribose. Tá? Então, tem algumas diferenças, né? E funcionalidade totalmente distinta. RNA vai sintetizar proteína e RNA é o meu material genético, é o meu código genético. E o RNA, ele vai ter 3 tipos. Hoje em dia, nós da pesquisa já sabemos que até tem 4, tá? Que é o microRNA. Depois eu falo para vocês sobre isso, que é da biologia molecular, é uma coisa nova. Mas eu tenho o RNA mensageiro, eu tenho o RNA transportador e eu tenho o RNA ribossômico.
Sucintamente, o RNA mensageiro vai fazer o quê? Passar a mensagem para o transportador. Fazer o quê? Transportar para dentro da síntese do meu ribossomo. Lembra aquela minha organela lá, ribossomo? É o ribossomo que vai fazer a proteína que o meu RNA determinar. Então, eu vou receber a mensagem do núcleo, vou transcrever, vou transportar e vou levar para o meu ribossomo sintetizar. Então, é assim que funciona. Recebo a mensagem, vou transcrever a mensagem, transporto para o ribossomo e o ribossomo ele vai executar o processo de síntese proteica. Por isso que lá na minha organelazinha eu tenho mitocôndria, eu tenho ribossomo, que esse ribossomo vai estar ali para fazer a síntese de proteína. Olha lá, ó. Transportador, ó, o RNA transportador, transporta o aminoácido até o ribossomo para síntese de proteína. O mensageiro vai transcrever o código genético, vai transcrever e levar para o citoplasma. E o ribossomo vai constituir os ribossomos, que lá que vai ser o local que vai fazer a síntese proteica, tá? Só quero que vocês saibam que existe esse passo a passo, que o RNA não sai do nada. O RNA ele vai se comportar de 3 maneiras até ele chegar à execução da síntese proteica. Falando agora um pouquinho do DNA. Então, ó, essa questão sempre vai estar lá e fica já de dever de casa para vocês, gente. Quando a gente terminar a aula, vocês colocarem lá no caderno de vocês diferença e particularidades do RNA e particularidades do RNA, tá? Então, ó, o DNA já é diferente. Eu tenho fita dupla, tá? Que a gente chama de, não coloquem isso na prova, eu falo para vocês, eu falo para vocês entenderem, é uma escada, mas essa escada a gente chama de forma alfa-hélice, tá? No qual a escada, o corrimão, eu vou ter quem? Olha aí na figura, como é que fica fácil vocês entenderem essa figura aí. No meu corrimão, imaginem que isso, todos estão visualizando que isso parece uma escada. No corrimão, corrimão que eu falo, nas laterais da escada, eu tenho ali quem? Ó, o açúcar e o fosfato. No degrau, eu tenho essa ligação dessa fita dupla como? Pelas bases nitrogenadas, tá? Então, ó, imaginem duas coisas. Essas bases nitrogenadas, a adenina com guanina, a adenina com timina e guanina com citosina, vão se ligar aí, ó, 2 pontes de hidrogênio e 3 pontes de hidrogênio, ok? Então, o meu meado da minha escada, o meu degrau, vai ser ligado às minhas bases nitrogenadas por pontes de hidrogênio. E aí vamos imaginar a lateral. A lateral tem a pentose e o fosfato. Essa ligação, só por curiosidade, é uma ligação chamada fosfodiéster. Então, o degrau, as bases nitrogenadas vão estar ligadas por pontes de hidrogênio. Na lateral, a pentose e o fosfato vão estar ligadas por ligações fosfodiéster. Por que eu tenho que saber isso? Porque quando eu quero fazer a desnaturação do DNA, ou seja, por estudo, ou seja, por patologia, o que acontece? Essas ligações vão ser quebradas. E está vendo como é tudo unidinho? Se eu quebrar isso aí, eu vou ter algum tipo de problema, tá? Ou eu posso quebrar para estudar, ou eu posso quebrar esses degraus para fazer o quê? Uma nova molécula, tá? O DNA, ele é uma de fita dupla e ele é considerado semiconservativo. Por quê? Ele não está unidinho assim?
Quando eu vou fazer a replicação, a divisão celular para a formação de outra célula, por exemplo, essas fitas vão fazer o quê? Um fragmento vai se abrir, né? E eu vou parear outros pares de base. E aí eu vou ter uma relação semi-conservativa, onde eu tenho uma fita molde e a outra vem como? Parear, fechar os degrauzinhos com esse pareamento de base, tá? Por isso que a gente fala que é semi-conservativo, porque um lado da escada lá, um lado da escada, quando eu quebro as ligações de hidrogênio, eu tenho as bases nitrogenadas aqui e tenho outras aqui. E aí vem o quê? Vem outra fita e vai o quê? Parear os pares de base. Então, eu tenho uma fita molde e eu tenho uma fita complementar. E aí eu formo outro fragmento de DNA, tá? Voltando aqui, então, no DNA eu tenho fita dupla, eu tenho a escada completinha. No RNA eu tenho somente uma fita simples, é uma fita simples. Particularidade do DNA, eu não tenho uracila no DNA, eu tenho quem? Timina. O açúcar do DNA, desoxirribose, do RNA, ribose. Pareamento de base, sempre adenina com timina, guanina com citosina, tá? Tá até errado aqui, gente, você perceber aqui, ó, adenina com timina, duas ligações, tá vendo? Vai parear um com um, mas são duas ligações. Esse igualzinho seria as duas ligações. Só que embaixo eu tenho que consertar isso aqui, ó. Guanina com citosina. São três ligações. Um pareamento, mas são três ligações. E isso chama-se regra de Chargaff, tá? Quantidade, aqui, ó. Eu tenho DNA, RNA, eu tenho somente no núcleo. DNA, eu tenho uma particularidade que eu já também falei em sala. Ai, meu Deus, saiu da minha tela. Gente, vocês estão me vendo? Aqui continua aparecendo o slide do DNA. O meu parou de passar. O meu parou de passar. Tá carregando, peraí. Ah, voltou. Então, aqui, uma particularidade, gente, muito interessante, que se descobriu, não há tanto tempo assim, eu cheguei a comentar para vocês quando eu falei de mitocôndria. A mitocôndria é a única organela, é o único local que eu encontro DNA, tá? A organela mitocôndria, ela faz o processo de respiração celular. E como eu preciso muito de energia, ela tem um DNA que a gente chama DNA mitocondrial. Então, que isso dá o poder para ela fazer o quê? Se dividir, se duplicar. Então, a maior quantidade de DNA, lógico, eu tenho dentro do núcleo, que é o nosso material genético. Mas o nosso corpo é tão inteligente que eu tenho dentro da minha mitocôndria também. Por quê? Minha mitocôndria, ela precisa fazer o quê? Replicar-se cada vez mais rápido, de acordo com a necessidade, né, da minha célula, e eu preciso de energia. Então, ela tem um potencial, ela tem um fragmento de DNA que a gente chama DNA mitocondrial, no qual ela consegue se dividir. E também no cloroplastos. O cloroplastos, eles são o quê? São as mitocôndrias das células vegetais, tá? Mesma função, mesmo tudo. Só difere que mitocôndria é da célula animal e cloroplastos das células vegetais, tá? Então, eu tenho esse DNA também nas mitocôndrias. E aí, ó, aqui já está um resumo lá para vocês colocarem no caderno, ó. Diferença, né? Principais diferenças do DNA e RNA. Ó, como é a molécula do RNA? Fita simples e DNA, fita dupla, né? Alfa-hélice, né? Escada, né? Entre aspas. Bases nitrogenadas. Eu tenho
adenina, guanina, citosina e uracila. No DNA eu não tenho uracila, eu tenho o quê? Timina. O açúcar, vai ter, o RNA vai ter ribose, o DNA vai ter a desoxirribose. A função na célula, principal função, RNA, formação da organela, ribossomos para síntese proteica. Função do DNA, armazenamento e transmissão do meu código genético, das minhas informações genéticas. Então, aí já está um resuminho do que a gente falou mais para trás. Em resumo, gente, DNA vai se transformar em RNA para me codificar uma proteína. Então, a síntese proteica vai ser o quê? Eu unir aminoácidos em sequências, que a gente chama de códon, daquela tabela lá que eu mostrei para vocês, que vai dar origem a uma proteína. Isso é o código genético. Eu decifro o código genético de um indivíduo, de uma bactéria, de um vírus, dessa forma, transcrevendo essas letras, né, que vão ser transformadas em aminoácido. Vou lá naquela tabela, vou juntar esses aminoácidos, o cordão da vovó lá, a bolinha lá de aquele cordão de pérola, cada bolinha dela é um aminoácido, tá? Por exemplo, gente, vou dar um exemplo mais clássico para vocês. Eu tenho proteína, eu tenho diferença do que é proteína e peptídeo, tá? Proteína, eu tenho que ter, para ser uma proteína, eu tenho que ter mais de 50 aminoácidos, tá? Mais de 50 aminoácidos juntos entre si vai dar origem a uma proteína, tá? Se eu tenho menos de 50 aminoácidos, a gente chama de peptídeos. São pequenos fragmentos de proteínas que eu também utilizo no meu organismo. Por exemplo, a hemoglobina, que é aquela proteína de suma importância que está lá dentro da hemácia, né, das minhas células vermelhas, né, dos meus glóbulos vermelhos, ela é uma proteína imensa, imensa. Para vocês terem uma noção, ela tem 4 cadeias dessa do cordão, né, do cordão da vovó. Ela tem 4, se a gente abrisse essa proteína, sim, a gente pegaria vários cordões desse da vovó, né, 4 cordões e se enovelaria e colocaria dentro da célula. Para vocês terem uma noção, a proteína hemoglobina, ela tem mais, quase, eu não lembro o número ao certo, mas quase 300 aminoácidos unidos entre si. Então, cada aminoácido, olha como é complexo, cada aminoácido desse, por exemplo, vai formar a hemoglobina. E aí, gente, daqui a pouco a gente vai ver as doenças, quando há uma trocazinha desses aminoácidos ali, um aminoácido formado ali que não é o correto, eu tenho uma doença genética. É o caso da anemia falciforme, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai falar dela. É uma formação por defeito que deu ali na produção da proteína hemoglobina, lá no cromossomo 11. Então, o que acontece? Um aminoácido desse vai ser ligado por uma base nitrogenada errada. O que vai acontecer? Ao invés de eu ter, por exemplo, uma leucina, eu vou ter uma glutamina. Então, eu tenho uma mudança de um aminoácido para outro. E aí eu tenho uma doença genética. Então, é assim que a gente estuda as doenças genéticas. Por exemplo, tá? Uma delas é esse fator. E aí a situação, problema lá, ó, de vocês. Um aluno, o Rodrigo, tal, não vou entrar no caso, apareceu o aparecimento de uma doença na população adulta. Na última semana ele recebeu o senhor Cláudio e a senhora Marlene, acompanhada do seu filho Marcelo, de 5 anos, e Camila, de 2 anos. O senhor Cláudio,
Homem, ó, portador de doença de Fabry. O casal está preocupado se o filho pode apresentar essa doença, tá? Então, a pergunta é a seguinte: os filhos, né, a Camila, menina, e o Marcelo, né, pode apresentar a doença de Fabry? O que é a doença de Fabry? Aí que eu falei que é importante a gente conhecer as organelas. A doença de Fabry é uma doença genética conhecida, né? Quem descobriu foi um pesquisador chamado-se Anderson Fabry, né? Por isso que se deu o nome, no qual eu tenho essa codificação que vai me dar uma proteína vai me dar uma proteína, não. Eu não vou ter essa proteína. Essa proteína se chama alfa-galactosidase. O que essa proteína faz? Né? Não precisa gravar isso, só entendam. Eu não tenho a produção dessa enzima, que chama-se alfa-galactosidase. O que acontece? Eu vou ter formação de GL3. GL3 é tóxico. Ai, meu Deus, chegou gente aqui, peraí. Essa... Ai. Essa galactosidase, ela não vai ser formada. Devido que um erro genético naquela sequência de base nitrogenada vai me dar, uma proteína errada. E se eu não tenho essa enzima chamada alfa-galactosidase, eu vou ter um acúmulo de outro substrato, tá? Chamado GL3, que é uma outra enzima com nome desse tamanho. Essa enzima, ela não vai ser degradada. Se ela não é degradada, ela vai se acumular na organela chamada lisossomos. Aquela organela que é responsável pela digestão celular. E essa doença vai causar comprometimento, principalmente nos vasos sanguíneos, nos rins, tá? E pode levar, conforme o tempo, porque é uma doença degenerativa, ela vai se acumulando, como é de acúmulo, ela vai, durante o tempo, ela vai se acumulando. Eu não vou ter a degradação, ela vai se acumular nos lisossomos, e aí eu tenho uma doença genética. Mas essa doença genética está relacionada ao cromossomo X, tá? Então, o cromossomo X a gente vai ver daqui a pouco. O cromossomo X está ligado ao sexo feminino. Então, a resposta dessa situação problema seria que o filho, o Marcelo, não teria chance de ter doença de Fabry. Mas a Camila, por ser menina, né, e está relacionada essa doença com o cromossomo X, a menina tem a possibilidade de desenvolver a doença, de manifestar essa doença, tá? Essa doença está no gene GALA, né, que é um gene que a gente já conhece, então essas doenças a gente vai descobrindo, né, e hoje a gente já sabe aonde ela tem. Então, isso que eu falei é importante. Sei que psicologia não vai estudar isso, mas eu quero que vocês entendam no processo inteiro como eu tenho a doença genética, que é o que vocês vão trabalhar, né? Mas vocês têm que entender o todo. Eu tenho uma doença de Fabry, um acúmulo, uma enzima que não é produzida, então outro substrato vai ser produzido, vai ser depositado no lisossomos, e aí com o tempo eu vou ter o comprometimento, uma doença genética, tá? E essa doença genética, o mais importante, está ligada ao cromossomo X. Então, homens não estão com chance de manifestar essa doença. Outro caso, anemia falciforme. Anemia falciforme, chegando mais gente.
Ó, acomete um grande número de pessoas, trata-se de uma anemia hereditária. Lembra que eu falei para vocês? Não existe anemia só por falta de ferro, existe anemia genética. Essa daqui, a anemia falciforme, é uma delas, tá? No qual a gente conhece vulgarmente que a célula vai ficar como se fosse aquela meia-lua ou forma de foice, tá? Então, por que que acontece isso em vista do ponto molecular de DNA? Quando eu falo de ponto de vista molecular, por quê? Afetou o meu DNA. Quando eu tive, né? Quando eu tive lá a união do meu pai com a minha mãe, eu vim com um alelo, já daqui a pouco eu explico isso, um alelo mutado, e aí eu tenho um pareamento de bases errôneos. Olha lá, ó, o que que acontece na anemia falciforme, ó? Gene recessivo, daqui a pouco eu explico para não confundir que é gene recessivo, heterozigoto ou homozigoto, tá? Eu vim, né, na minha troca lá do meu material genético do meu pai e da minha mãe, eu tive o processo de crossing over, legal, uni errado. Lá no meu cromossomo 11, aonde deveria ter o pareamento normal, eu tive uma substituição de timina por adenina. Ah, Nicole, mas timina e adenina, elas não se ligam? Se ligam, mas seria ao contrário. Desse lado da escada teria que ter adenina e desse lado teria que ter timina. Reparem como é complexo, tá? Então, um pareamento errado, tá? Eu quero que vocês entendam, a adenina sempre vai se ligar com timina aqui. Mas no degrauzinho aqui, eu tenho adenina ligando com timina. Se eu tenho no degrau de baixo timina e adenina, tá? Eu não posso ter essa inversão. Por quê? Porque as fitas são semi-conservativas, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que a gente une. Se a gente tivesse em sala, a gente já ia fazer um exercício sobre pareamentos de base, mas eu vou deixar isso para vocês fazerem em casa depois, tá? Então, quando eu tenho essa substituição, então, ó, é um defeito genético, né? Defeito entre aspas, no qual a substituição. Então, a gente vai ver daqui a pouco em mutação como isso vai acontecer. E aí, eu tenho aquela célula em forma de foice. E se eu não tenho aquela célula robusta com a minha hemoglobina formada direitinho, o que que acontece? Eu não vou conseguir carrear na minha hemoglobina 4 moléculas de oxigênio. Então, eu vou tendo o quê? Falta de oxigenação, a anemia, tá? Então, eu não vou ter isso. Então, essa anemia aqui, gente, por exemplo, não é por falta de ferro. O ferro tá ali, né? O ferro tá ali na hemoglobina, para unir as 4 cadeias. Mas eu não tenho o quê? Eu tenho a má formação. Então, a célula vai ficando, né, em forma de foice, tem a deficiência do carreamento de oxigênio, porque essa estrutura não vai ser bem formada, automaticamente ela pode ser lisada e não vai fazer sua função, tá? Isso é anemia falciforme. Aqui, ó, gente, ó, isso aqui é um pareamento de base, tá? Isso é um pareamento de base, é isso que eu vou trabalhar. Eu sempre, olha, ó, eu vou ligar a adenina, imaginem que a fita de cima, tá? A fita de cima, né? Eu vou ter que parear. É isso que eu vou deixar depois de dever de casa para vocês. Eu vou dar uma fita simples que tá lá em cima. Só olhando essa estrutura ali, eu sei que é uma fita de DNA, né? Por quê? Porque tem timina. Se tem timina, é DNA. Se eu olhasse para esse pareamento aí, eu iria ver um U. Aí eu ia ver o quê? Dizer, já saber que isso aqui é uma fita pareada de RNA, tá? Então, é assim que funciona. Tá vendo? Eu tenho 3, né, na primeira fita, ACC, depois ATA, depois GTC, certo? Eu vou parear um com o outro, ó. Adenina com a adenina com guanina. Tá errada essa fita aqui. Essa fita aqui tá errada. Agora que eu vi. Adenina ia se ligar com timina. Citosina ia ligar com... Tá completamente errada essa fita que eu peguei na internet para mostrar para vocês agora de manhã. Ai, meu Deus, deixa eu voltar.
Tá? Deletem isso aqui, tá, gente? Eu peguei para mostrar para vocês como é um pareamento de bases, mas agora que eu olhei que tá pareada totalmente errada. Não é assim que a gente vai parear, não, tá? Mas depois eu vou tirar esse slide, vou colocar uma fita dessa simples e vocês vão fazer a fita complementar, tá? E depois vai ser outro passo. Da fita complementar, vocês vão lá na tabelinha de aminoácido e cada trinca dessa, ó, vamos supor, GTT vai dar um aminoácido. Aí eu vou lá na minha tabela e dizer qual aminoácido é esse, tá? Isso aí a gente vai fazer num segundo momento. Gente, eu vou parar aqui. Alguma dúvida até aqui? Porque a gente vai entrar na outra aula, que é mutação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, Oi, tá bem baixinho. tá conseguindo me ouvir? Tá bem baixinho. Ah, meu microfone ele tá com problema. Não... Peraí, só um minuto. Oh, deixa eu botar o ouvido, fale. Deixa eu tentar aumentar o som. Tá conseguindo me ouvir agora? Gabriele, fala. Então, é uma dúvida na área de bases nitrogenadas. Você disse sobre a trinca que é chamada de códon, certo? Certo. Só que eu não entendi muito bem como essa parte funciona. Tipo, onde que fica a trinca? Então, ó, Gabriele, quando eu tiver ali 3 aminoácidos, quando eu tenho aquela fita enorme, né? É essa fita aqui, né? Isso aqui tá pareada errado, mas presta atenção, ó. Eu tenho pareamento disso aqui, ó, tá? Eu tenho essa fita de cima, que é a fita, né? A fita, vamos supor, do DNA, e aí eu vou formar uma nova fita complementar na hora da minha divisão. O que que acontece? A cada 3 códons desse aqui, cada 3 bases nitrogenadas, é um códon. E aí eu vou lá naquela tabela e vou ver que aminoácido é esse, tá? Então, o códon é uma trinca de bases nitrogenadas. A cada 3 códons, né, eu vou juntando e para formar a futura proteína. Tá certo, mas Entendeu? essa trinca de bases nitrogenadas seria as ligações da ponte? Você... Exatamente. Essas trincas são ligadas por ponte de hidrogênio. Tá certo. Certinho, tá vendo? Essas 3 ligações, 2 ligações aqui, de base para base, ótima pergunta. É pela ponte de hidrogênio, tá? Ponte de hidrogênio. Gente, desliga o microfone, quem não tá falando, por favor. Tá, gente? Gente, a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso no quadro, tá? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, a gente vai fazer isso no quadro. Pense agora, se liguem agora nas doenças, porque vocês vão. É lógico, vocês têm que saber o processo, como funciona, né? Por um todo. Isso que faz vocês serem profissionais. Mas eu quero que vocês entendam que a finalidade da nossa disciplina é que eu tenho as doenças genéticas. E essas doenças genéticas que vocês vão tratar desses pacientes, né? Digamos assim, especiais com algumas doenças genéticas, tá? É mais uma pincelada de como isso acontece até eu chegar ao processo doença. Mutação, tá? Gente, eu estou fazendo um resumo das primeiras unidades, tá? Para vocês entenderem. Então, o material já está lá, mas eu tô dando tipo um aulão, um resumão, tá? Mutação. Mutação é mudança naquela sequência do DNA, tá? Ela pode ser numérica, isso que eu estou falando, ela pode ser numérica ou ela pode ser estrutural. Eu posso ter uma alteração no número de cromossomos ou eu posso ter alteração na estrutura, que é a alteração da base nitrogenada.
Então, o que aconteceu? A anemia falciforme, por exemplo, que a gente terminou de falar, é alteração aonde? Uma base substituída pela outra. Então, é uma mutação que certo? Agora, eu tenho, por exemplo, a síndrome de Down, né? É um acréscimo de cromossomo, tá? Então, eu tenho o quê? Uma mutação numérica. Eu tenho cromossomo a mais, aonde não era para ter. Então, mutação eu tenho dois tipos. Ela pode ser por alteração do número de cromossomos, ou ela pode ser por alteração de bases nitrogenadas ligadas erradas, tá? E aí a gente chama de mutação estrutural. Todos nós, gente, ó, o número de cromossomo presente numa célula, em todas as células, células somáticas, células de todo o meu corpo, são 46, tá? Qualquer alteração no número de cromossomos é uma alteração, o quê? Numérica. Então, vamos estudar primeiro, mutação por número, numérica. Eu tenho 46 cromossomos. 23 cromossomos desse aqui vem do meu pai, 23 vem da minha mãe, tá? Então, 23 vem do espermatozoide e 23 vem do óvulo, né? E aí, quando há o processo de fecundação, eu tenho essa junção e aí eu tenho o meu material genético formado, meus 46 cromossomos, tá? Então, eu tenho 46 cromossomos, onde no processo de fecundação, 23 vem do meu pai, 23 vem da minha mãe, junto os 23 de cada um, formou um indivíduo, eu com 46 cromossomos, todo mundo. Olha lá, ó. Então, isso aqui a gente até já viu na primeira aula, tá vendo? Ó, o cromossomo, isso aqui é um cromossomo, tá? O meio dele tá o centrômero, né? Que vai dividir o braço, né? Um braço em cima, olha para a figura. O DNA tá ali, ó, né? Dentro do meu cromossomo. Olha lá, ó. Cada trechinho, olha que importante. Cada trechinho do DNA ali, eu tenho um pedacinho descrito que chama gene, tá? Então, dentro do meu cromossomo... Professora, mudou o slide. Evelyn, por favor, fecha a câmera. A câmera não pode ficar ligada, gente. Qual slide vocês estão, ó? 46 cromossomos, mudei para esse aqui, que é a estrutura do cromossomo. Todo mundo tá vendo esse? Gente, o slide que está na tela é a estrutura de um cromossomo. Todo mundo tá vendo esse? Eu estou vendo... Mutação numérica. Ué, então travou, porque eu estou no slide 25. Professora, tem gente querendo entrar no grupo. Ué, mas está aqui, não tem ninguém pedindo para entrar. Agora voltou no que você estava fazendo, agora tá certo. Então deve ter travado aí. Tá todo mundo no slide da estrutura de cromossomo? Sim. Ok, então essa é a estrutura do cromossomo, tá? O cromossomo ali, isso aí é um cromossomo. Nós temos 46, tá? Ali é onde está o DNA e cada trechinho ali dentro do meu cromossomo tem os genes, tá? É daí que a gente estuda esses pares de base, tá? Isso aí é uma estrutura de um cromossomo. Ali, gente, importante eu saber isso aqui, ó. Cromátide. Estão vendo aí? Cromátide, tá vendo? Para mim ter esse X do cromossomo, eu tenho as cromátides. Essa cromátide aqui, se eu abrir esse X do cromossomo, eu vou ter uma cromátide e outra cromátide. A gente chama de cromátides irmãs. Por quê?
essa que veio do meu pai, essa daqui vem da minha mãe. Então, se eu faço a união de duas cromátides do meu pai e da minha mãe, eu tenho o meu cromossomo, tá? E por isso que é importante a gente estudar as cromátides, porque eu tenho mais doenças que vêm do meu pai, da cromátide do meu pai, ou doenças que vêm da cromátide da minha mãe, tá? Então, cromátides irmãs é a cromátide que vem do meu pai e vem da minha mãe. Quando há o processo de fecundação, eu tenho a união dessas duas cromátides. Aí tem o X, o cromossomo inteiro, que aí é o nosso cromossomo, tá? E aí, ó, eu tenho o cariótipo. O cariótipo é o estudo dos cromossomos, tá? Então, eu tenho 22 cromossomos, tá? Não mudou a tela, professora. Não mudou a tela, continua na anterior. Agora mudou. É porque tá lento o sistema, gente. É assim mesmo. Eu tenho o cariótipo, né? Quando eu falo para vocês de mutação numérica, eu tenho que entender que eu tenho 46 cromossomos. 23 do meu pai e 23 da minha mãe. Só que eu tenho os cromossomos sexuais, né? Que vão dar a característica de um ser homem e outro ser mulher. Então, eu tenho os dois cromossomos sexuais. Tem que, no homem, é o XY e na mulher é XX. Então, eu tenho 23 cromossomos que vão me dar todas as características físicas e genéticas. E eu tenho os dois cromossomos sexuais. Na mulher, XX, no homem, XY. Então, isso vai dizer o quê? O sexo da criança, tá? Então, de agora, entendam. Sempre o cromossomo XY, sexo masculino. XX, sexo feminino. Ah lá, ó. XX eu tenho menina, XY menino. Professora, Oi. o pessoal tá pedindo, por favor, para você falar um pouquinho mais devagar, que está dando nó no cérebro. Ai, gente. Tá, vamos lá. Eu tenho 46 cromossomos, né? 23 vem do pai, 23 vem da mãe. E eu tenho os cromossomos sexuais, no qual eu vou ter XX, eu vou ter a fecundação de uma menina, XY, eu vou ter a fecundação de um menino, tá? Tá passando devagar para mim também aqui. Então, gente, eu tenho. Isso aí, gente, infelizmente não tem outra forma de passar para vocês. Eu sei, eu entendo a dificuldade por vocês serem da área humana, mas a gente tem que entender genética, um pouco de genética, e eu sei, eu entendo que é complexo. Tá? Mas aí a gente tem que sentar, colocar no caderno, ver conceito, fazer pareamento de base, tá? Infelizmente a gente tem que fazer isso. Não tem muito para onde a gente correr, mas eu vou passar, vou ver se eu faço um exercício para vocês fazerem no pós-aula. Ainda falando de mutação numérica. Mutação numérica é a alteração do número de cromossomos, tá? Então eu tenho uma mutação numérica chamada aneuploidia. O que é aneuploidia? É o acréscimo ou a perda de um cromossomo. Então, eu estou falando de mutação numérica, certo? Se eu tenho mutação numérica, eu tenho alguma alteração, seja ela acréscimo ou seja ela perda. Então, eu tenho esse fenômeno chamado aneuploidia, tá? Resultado, um gameta ou óvulo ou espermatozoide com 2 cromossomos iguais e o outro vai ficar sem nenhum.
tá? Então, eu tenho essa disfunção que acontece. Aneuploidia, só isso, gravem, acréscimo ou perda de cromossomo. Então, eu posso ter alguma doença que eu tenho a perda ou acréscimo de um cromossomo. Isso chama aneuploidia. Conceito. Aneuploidia, eu tenho um acréscimo ou uma perda de um cromossomo. Monossomia. Monossomia é a perda de um par de cromossomo, tá? Então, isso é incompatível com a vida. Eu não vou conseguir gerar este feto, tá? Eu vou ter a falta de um cromossomo sexual, por exemplo, né? Se eu tenho XX ou tenho XY do menino. Então, se eu tenho a falta de um cromossomo sexual, por exemplo, do cromossomo X, nasce uma mulher com 45 cromossomos, menos um, tá? E isso geralmente é incompatível com a vida. E quando consegue nascer, que é o exemplo da síndrome de Turner, né? Eu tenho uma mulher que nasce com um cromossomo a menos, com um xizinho só. O que acontece? Essa criança, né, vai ter problemas a nível o quê? De hormônios sexuais, desenvolvimentos na adolescência. Então, isso que é legal vocês entenderem. Então, eu posso ter pacientes que eu vou ter que tratar na psicologia, no caso de vocês, com síndrome de Turner, por exemplo. Ah, e o que assim? Ah, eu tenho que saber como isso acontece? Não, não tenho que saber, mas eu tenho que saber que essa síndrome pode levar ao quê? Um cromossomo sexual, né? Essa criança vai nascer a menos e ela vai ter problema onde? Na infância, na puberdade. Então, eu vou ter que fazer o quê? Tratar essa criança, né, psicologicamente, por exemplo, no caso de vocês, com síndrome de Turner, tá? E isso está relacionado ao quê? A problemas sexuais. Hormônios sexuais vai ter problema, na adolescência ela vai ter problema, desenvolvimento corporal ela vai ter problema, tudo em relação ao quê? Ao feminino, tá? Por quê? XX, ela nasce com um X só, certo? Ali, ó. Isso aqui a gente está colocando, ó, como essa criança, né, vai ter de anomalias físicas, tá? E aí, né, voltando para a área de vocês, psicologicamente, vocês vão ter que tratar uma pessoa com uma síndrome dessa, por exemplo. É uma doença genética no sexo feminino. Vamos lá. O que acontece se um óvulo que já carrega 2 cromossomos do mesmo tipo for fecundado por um espermatozoide normal? Se considerarmos que o óvulo carrega 2 cromossomos do mesmo tipo, ao ocorrer a fecundação, haverá uma célula com 3 cromossomos do mesmo tipo, o que leva a uma trissomia. O que é trissomia? E aí é o caso clássico da síndrome de Down, né? No lugar de 2 cromossomos, o indivíduo vai ter 3. Trissomia, 3, tá? Então, na hora do processo de fecundação, por alguma anomalia genética, numérica, por alguma mutação numérica, ao invés de 2 cromossomos naquele lugarzinho, eu vou ter 3, tá? Então, por exemplo, a síndrome de Down é a síndrome de trissomia no cromossomo 21. Então, ao invés de eu ter um cromossomo 21, eu vou ter 3 cromossomos mutados. E aí eu tenho uma síndrome. E outras síndromes aí, que tem a trissomia
Ao aumento, o indivíduo, ao invés de ter 2 cromossomos, passa a ter 3. Eu tenho várias síndromes aí, ó. Síndrome de Edward, síndrome de Pascal, que são síndromes que vão me dar alteração genética. A mais clássica é a síndrome de Down, gente, a gente conhece como igual trissomia do cromossomo 21, tá? Mutação numérica. Mutação numérica é quando tenho a perda de um cromossomo ou a adição de mais cromossomos naquele local. O que acontece? Trissomia 3. No lugar de 2 cromossomos, o indivíduo passa a ter 3, tá? E aí eu tenho, isso é uma doença genética. Tá? A mais clássica que a gente conhece é a síndrome de Down, chamada trissomia do cromossomo 21. Ainda falando de numérica. Olha lá, ó, no desenho. Eu tenho numa fecundação normal, olha lá, ó, né? Um indivíduo que vai doar 23, né? Um indivíduo masculino vai doar 23 cromossomos para seu descendente, né? Para o seu filho. E a mulher lá tem os 46 dela, pelo óvulo, né? O ovócito, que é a célula, né? Do feminina, ela vai doar 23. É aquilo que eu falei, gente. Fecundação normal. Meu pai doa 23 cromossomos para mim, minha mãe doa 23 cromossomos para mim. Eu vou nascer com 46 cromossomos. 23 do meu pai, 23 da minha mãe. Se nessa mistura aí, na fecundação, houver alguma 45, eu tenho menos, eu tenho uma mutação numérica. 47, eu tenho uma mutação numérica. Então, se eu tiver uma perda ou uma adição de um cromossomo, eu tenho o quê? Mutações numéricas, que foram essas que a gente falou acima. Mesma coisa, ó. Fecundação normal, gente. Eu tenho espermatozoide, eu tenho o óvulo, um vai fecundar o outro, eu tenho, ó, o zigoto. O zigoto, né, que vai ser a fecundação, 23 pares, 23 cromossomos da minha mãe, 23 cromossomos do meu pai. Isso aí é uma fecundação normal. E aí, naquela aula do acrossomo, tá vendo? Aí eu esqueci o nome do aluno. O acrossomo tá aqui, ó. Tá vendo o espermatozoide, ó? Aquela cabecinha onde tá escrito N, né? É onde eu tenho quem? O acrossomo, que ele tem a capacidade de fazer o quê? A ligação, né? Ele abre a parede do ovócito e ele entra no ovócito para fazer o zigoto, né? A fecundação. Mesma coisa aqui, uma fecundação, né? Tem que ter um óvulo, tenho que ter o espermatozoide. Se eu tenho aqui uma mutação de cromossômica, aqui o exemplo, ó, eu tenho 3 cromossomos num lugar que deveria ter 2. Trissomia, 3. Onde deveria ter 2, tem 3. Isso aí vocês já entenderam. Querem parar um pouquinho para falar sobre mutação estrutural? Hein, gente? Sim, só que, professora, tá dando um problema aqui, eu não sei se entendeu, mas ele tá travando o slide. Enquanto você estava explicando os outros, o slide ainda estava no último slide que você tinha explicado, que era... Gabriele, mas isso é nossa internet, a gente não tem como. Ah, então tá. O bom é que você pelo menos está me ouvindo, mas ao passar o slide é da nossa internet. Ô, Nicole, Nicole, desculpa. Sabe o que é? Eu acho que alguém assumiu o controle
dos slides, porque aconteceu isso na aula da Monique também, e alguém tinha assumido o controle, daí quando ela mudava, não mudava para a gente. Ah, mas aqui o meu tá normal, ninguém assumiu o controle. O Eu meu tô está em aparecendo, mutação, eu tô em mutação estrutural. Tá todo mundo no mesmo slide? eu estou mudando o manual, eu não estou conseguindo mudar junto com você. Quando você fala, eu vou lá e mudo. Ah, que estranho. O meu tá passando normal. Vamos fazer uma pausinha de 5 minutos? Pode ser? Vocês Pode beberem ser. uma água? Tá, gente? Todo mundo de acordo? Ah, alguém assumiu o controle mesmo. Agora alguém pegou aqui. Os slides desapareceram agora. Desapareceram. Alguém mexeu, gente. Agora sim tá o que a pessoa falou. O meu já estava assim. Professora, esses slides, a gente já tem esse slide que você está passando para a gente hoje, ou esse daí é um novo? Tem sim, Ana. Já tá no AVA, tá lá aulão, slide da aula ao vivo. Eu falei para vocês que sempre eu vou tentar postar antes, né? Porque às vezes dá esse problema aqui, vocês já têm um slide, de repente, está acontecendo muito isso na turma da noite, porque a sobrecarga é muito grande no sistema. Então, os alunos abrem o slide antes, salvam no computador e conseguem ver, vão vendo os slides e ouvindo eu explicar. Então, já façam isso, entendeu? Eu também não estou conseguindo voltar. Alguém pegou o controle da minha tela. Tudo é novo para todos nós, né, gente? Deixa eu tentar compartilhar de novo. Eu estou abrindo de novo, tá, gente? Aí, quando se alguém conseguir visualizar o slide, fala para mim aqui, tá bom?
slide de novo, gente? Entrou o slide de novo? Não. E entrou o slide. Tá entrando, eu tô passando para onde a gente estava. Para mim não entrou, não. Calma que vai entrar, já vai. Aí, agora Ai, foi. Quando todo mundo tiver no slide mutação estrutural, aí a gente volta, vê aí. meu tá na mutação estrutural. Aqui também, ok. O meu também. Eu também. Podemos voltar então, gente? Sim. Gente, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou até. Essa aula já está lá. O que eu vou fazer com vocês? Na pré-aula, a gente está essa é a aula 7 lá no AVA. Na pré-aula 8, eu vou deixar algumas perguntinhas da aula de hoje, tipo questõezinhas de estudo dirigido. Aí na próxima aula, na semana que vem, a gente começa a aula, aí vocês vão fazer no caderno, aí na próxima aula a gente entra a aula fazendo, dando as respostas do estudo dirigido, ok? Pode repetir, professora? É na aula 8? Então, essa aula que a gente está aqui, lá no AVA, é aula 7. Lá na aula 8, tá? Semana que vem, na pré-aula 8, eu vou colocar umas questõezinhas, tipo um estudo dirigido, lá na pré-aula. Aí vocês façam no caderno, aí na semana que vem, antes da gente começar a aula 8, os slides, tudo bonitinho, a gente responde as questões dessa aula, entendeu? Que aí vocês já ficam, cada aula a gente faz um estudo dirigido, que aí vocês vão anotando no caderno para ter um roteiro, tá bom? Entenderam? Combinado. Então, combinadinho. Semana que vem, semana que vem não, essa semana eu posto lá, final de semana vocês fazem, na quarta-feira que vem a gente começa a outra aula corrigindo o estudo dirigido. Eu vou fazer sempre assim, para ficar mais fácil da gente responder as perguntinhas, tá? Então vamos lá, tá acabando já, gente. Mutação estrutural, já falamos de mutação numérica, né? Mutação numérica, eu tenho alteração no número, tem cromossomo a mais e cromossomos a menos, tá? E aí eu tenho outro tipo de mutação, que é a mutação o quê? Estrutural, que é um exemplo clássico, é anemia falciforme. Por quê? Eu tenho um pareamento de base nitrogenada errado. Isso é uma mutação estrutural, alteração na sequência de base nitrogenada da molécula de DNA. Eu tenho o quê? Olhem a fita coloridinha, ó. Todo mundo pareado direitinho. Essa daqui é um exemplo lá do que eu falei. Da timina para adenina, tá vendo? Ó, a timina é ligada com a adenina. Ok, tá ligado, mas teria que ser a ligação contrária. Isso é uma mutação de estrutura. E uma simples, gente, troca de letra vai dar o quê? Um aminoácido diferente. Então, eu vou substituir um aminoácido por outro. E aí, automaticamente, toda aquela cadeia vai estar errada, tá? Para vocês entenderem, a gente trabalha com biologia molecular. Eu cheguei a comentar isso com vocês na sala. O que a gente pensa? O que a gente pensa em relação a o que a gente está acontecendo hoje no mundo para tratar doenças desse tipo,
né? Eu fazer o quê? Pegar essa trinca ali que está errada e substituir pela trinca normal. Isso chama-se terapia gênica. Eu substituir ali o que está errado, conseguir fazer isso no laboratório e preencher com a trinca certa, tá? Com o códon certo. Então, mutação estrutural é quando eu tenho a mudança, essa alteração das bases nitrogenadas. E aí, gente, isso aí até essa alteração pode ser até o princípio do câncer, tá? Se eu tenho um princípio do câncer, geralmente câncer de pele pela radiação. Eu tenho uma exposição, eu tenho fatores que podem levar a essa troca na hora que eu estou fazendo o processo, por exemplo, de mitose celular, tá? Então, essa alteração, ela pode ser aleatória, tá? Acontece geneticamente ou muitas vezes provocadas. E se ela é provocada, eu tenho alguns fatores ali de risco, tá? Radiação, o cigarro, o consumo excessivo de álcool, a alimentação, conservante, N fatores que eu posso ter, provocar essa mutação estrutural. Então, a mutação estrutural, gente, é diferente da mutação numérica, né? Eu já tiro de conclusão daqui. A mutação numérica é uma mutação que eu vou ter somente geneticamente, tá? Mutação numérica, somente eu tenho de cunho genético. Agora, a mutação estrutural, eu posso ter de cunho genético, o exemplo da anemia falciforme, onde uma base vai ser pareada erradamente, mas eu posso ter também provocada aí, ó, por alguns fatores de risco. E aí, o exemplo mais clássico, vamos falar da radiação, por exemplo. A radiação, ela tem o poder de fazer o quê? Uma mutação estrutural nas minhas células epiteliais da pele. E o que acontece? E aí, eu tenho quando eu vou fazer a mitose das células, eu vou ter uma célula mutada, tá? De acordo com quem? Com um fator que é a radiação. Então, o que eu quero que vocês entendam? Mutação estrutural, que é a troca das bases nitrogenadas, eu posso ter geneticamente, um exemplo, anemia falciforme, ou eu posso ter provocada por algum fator ambiental, né? Algum fator que vem do ambiente, né? Digamos assim. E já a mutação numérica, eu não tenho fator ambiental. Eu tenho o quê? Fator genético, mutação genética mesmo, no processo da fecundação, do óvulo com o espermatozoide, tá? Estrutural, eu posso ter genética e provocada, numérica sempre vai ser uma doença genética. Aí veio os nomes feios. Vocês brigam comigo, mas infelizmente. E aí, gente, a mutação estrutural, eu posso ter de 5 tipos. 5 tipos de como essas bases nitrogenadas podem me dar problema, tá? Então, eu tenho delação, duplicação, inversão, translocação e isocromossomo. Então, mutação estrutural... Gente, eu não vou cobrar isso. Vocês fiquem tranquilos. Vocês entendam que a mutação estrutural, ela pode acontecer de 5 maneiras, tá? De 5 maneiras. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que mutação estrutural é onde há uma troca errada de bases nitrogenadas automaticamente. Uma proteína vai ser expressa de forma errada, tá? Mutação estrutural, pode ser, lembre-se assim, pode ser o princípio do câncer, tá? Por quê? Eu tenho uma exposição a algum fator e esse fator pode fazer uma mutação no meu DNA, tá?
Vou falar rapidamente de como acontece esses tipos de mutação estrutural, desses 5 tipos. Delação, né? Ocorre a perda da parte de um cromossomo, tá? Então, deleção ou delação, geneticamente falando, é quando ocorre alguma perda, o cromossomo bonitinho lá, tal, eu tenho alguma perda de algum pedaço desse cromossomo, por um motivo genético ou por um fator de risco, tá? Um fator aleatório do ambiente. Eu posso ter a duplicação. A duplicação é quando um segmento do cromossomo vai ser duplicado. Eu vou ter 2 segmentos iguais no meu cromossomo, tá? Então, há uma duplicação desse cromossomo, desse gene desse cromossomo. E aí, acontece pareamento erradamente. Inversão. Olha aí na figura, ó. Vai ocorrer a quebra simultânea no cromossomo. Então, esse fragmento, quando há, gente, por exemplo, o que é isso ali? Fragmento sofre rotação de 180 graus e une-se novamente com o cromossomo original. Quando há mistura do material genético, eu tenho o fenômeno de crossing over, que eu falei para vocês o que é isso? A mistura do meu material genético, né? Do meu pai e da minha mãe. A Maria Clara cai e volta toda hora. E aí eu tenho a mistura do meu material genético. Ocorre o quê? Essa quebra simultânea. O DNA, lembra que eu falei para vocês que ele é de fita dupla? Ele vive assim unidinho, né? Ele vive unidinho, espiral, né? Como se fosse uma escada enovelada. Quando a gente abre o DNA, eu tenho aquela estrutura de escada que a gente vê ali bonitinho. Mas o DNA é como se fosse um espiralzinho, tá? Com 2 fitas unidas. Nesse processo de inversão, quando há esse fenômeno de rotação, o que acontece? Eu uno esse cromossomo ao mesmo cromossomo que originou ele. E aí eu fico com essa inversão, que a gente chama, que é a quebra simultânea dos 2 cromossomos. Por quê? A rotação, quando é feito esse fenômeno de crossing over, não foi adequada. Então, eu vou ter novamente a união com o cromossomo original. Translocação, esse aqui é o que eu quero que vocês entendam, que translocação é a mutação que ocorre na troca de um segmento de um cromossomo não homólogo. O que é isso? Tá? Eu tenho uma translocação de um pedacinho, ó, olha na figura, eu tenho o cromossomo 4, olha ele ali, todo bonitinho. Aí eu tenho o cromossomo 20, que ele vai, ó, depois da translocação, um pedacinho daquele cromossomo lá, do meu cromossomo, aqui é no cromossomo 4, ele vai lá para o meu cromossomo erradamente. E aí eu fico com isso sempre, isso aqui é uma mutação, translocação, gente, é uma mutação estrutural genética, tá? Quando há o fenômeno de crossing over, que é a fecundação onde a gente troca o material genético, o que acontece? Quando há uma translocação, um pedacinho de um cromossomo vai para o outro cromossomo que ele não deveria estar ali, tá? Então, eu tenho um cromossomo que tem, ó, mais, olha na figura, eu tenho um cromossomo, no cromossomo 20, ó, saiu um pedacinho do cromossomo 20 e foi lá para o meu cromossomo 4. Isso aqui é uma doença genética, tá? Que, se eu não me engano, é a talassemia, que acontece, que é um tipo de anemia, que eu tenho uma translocação de um cromossomo para o outro, tá? Então, translocação é o fenômeno que eu tenho um fragmento de um cromossomo que vai ser translocado para outro cromossomo.
isocromossomo é um erro na divisão do centrômero. Centrômero é quem, gente? É aquela estrutura que vai estar ali no meio, ligando as duas cromátides. Cromátide do meu pai, cromátide da minha mãe, aqui no meio, quando se une para formar o cromossomo, eu tenho quem? Centrômero, tá? Então, ó, no processo de divisão celular, em vez de ocorrer a separação das minhas cromátides irmãs, ocorre a separação dos braços do cromossomo. O que é braço, gente? Cromossomo, X, centrômero no meio. Aqui, ó, meu braço, né? O meu braço curto, lembram? Ai, sem quadro às vezes fica difícil de explicar. Meu cromossomo, ele tem uma cromatide do meu pai e cromatide da minha mãe, beleza. O centrômero dividiu. Aí no meu cromossomo, imagine aqui meu braço. Eu tenho o quê? Um braço, né, para cima, né, que a gente chama, que está aqui, vamos supor, o centrômero, e um braço embaixo. A minha cromatide é dividida em dois braços, um braço curto e um braço longo. O que acontece com a mutação do tipo isocromossomo? Acontece que a separação dos braços do cromossomo, do meu cromossomo, vai ser errada, tá? Então, eu vou ter olha o desenho, o centrômero no meio, tá? E aí, quando há divisão lá, ó, eu, ao invés de ter uma estrutura formada com um braço igual, eu tenho, ó, duas cromátides diferentes. Esse cromossomo vai conseguir se ligar? Não. Tá? Por quê? Eu tenho a divisão do centrômero, olha aí depois da setinha preta, ó. Eu tenho um centrômero, uma cromátide, um braço, desculpa, formado grande, um pequeno, o outro grande e o outro grande. Esse cromossomo não vai conseguir se unir. Essa cromátide irmã não vai conseguir formar aquele cromossomo, tá? Então, resultado, um cromossomo formado pelo braço curto e o outro pelo braço longo das cromátides irmãs vão ficar desiguais. Isso chama-se isocromossomo. Situação, problema lá para vocês pensarem aí. Essas mutações podem levar a diversas doenças, entre elas o câncer. Falei para vocês. O câncer é fundamentalmente uma doença genética, pois é resultado da alteração do DNA das células. Se essas ocorrerem em células somáticas, não serão passadas aos descendentes, aos filhos. Mas caso as alterações ocorram no gameta, né, no óvulo ou no espermatozoide, elas serão passadas após gerações. Neste caso, além de genético, dizemos que o câncer pode ser hereditário. Gente, isso aí é fala do livro de vocês. Existe câncer genéticos, sim, tá? Existe, só a maioria deles tem cunho genético. Mas também existe câncer por exposição a algum fator de risco, alguma mutação estrutural, tá? Continuando. E aí a situação lá do livro de vocês. Resumindo, a Maria, ela procurou um médico há algum tempo, ela estava preocupada porque estava com manchas na pele, sangramento e que não cicatrizava, né? Então, a pergunta é o seguinte, a Maria está muito preocupada com a possibilidade da doença que ela tem, que ela foi diagnosticada, se eu não me engano, com melanoma, né? O melanoma é um câncer, é um tipo de câncer de pele. Pelo trabalho dela, ó, vendedora ambulante na praia do Ceará, né? E aí a preocupação dessa paciente é se os filhos dela poderiam ter essa doença. Quais fatores contribuíram para a doença de Maria? Vocês sabem que
A Anguera tem uma política de quê? No começo da unidade, ela te dá uma situação, um problema da realidade, e ao final da unidade, você tem que ter a competência de conseguir fazer o diagnóstico, dar o parecer dessa situação, problema. Então, aqui, para a gente finalizar, o que a gente estudou agora sobre mutações. Existem mutações numéricas, né? Que são totalmente mutações que vêm, que são geneticamente. E existem mutações estruturais. E aí eu falei para vocês o seguinte, mutações estruturais são mutações que ocorrem quando eu tenho uma troca, por exemplo, da minha base nitrogenada. No caso dessa paciente, ela como é vendedora ambulante na praia do Ceará, se ela fala isso para a gente já entende que ela está o quê? Exposta à radiação todo dia na praia para trabalhar, certo? Então ela desenvolveu um câncer de pele. Câncer de pele, aí a pergunta aqui que eu faço para vocês, ela tá preocupada disso passar para os filhos? A resposta é o quê? Não. Por quê? Ela não tem essa doença, não veio geneticamente. Ela teve por uma exposição à radiação, tá? Então, ali, ó, quais fatores contribuíram para o desenvolvimento dessa doença em Maria? A exposição à radiação. A exposição de radiação trouxe a Maria uma mutação estrutural, no qual o fator de risco foi quem? A radiação. E ela desenvolveu o câncer. Então, aqui não é um câncer de cunho o quê? Numérico. Não é um câncer do tipo de doença genética. Então, não há preocupação de se o filho dela não for exposto à mesma realidade dela, que é a exposição da radiação, ela não desenvolveria, eles não vão desenvolver a doença, tá? Gente, é isso. Vou encerrar aqui a gravação, aí vou abrir para vocês fazerem perguntas, aí vocês fiquem à vontade, tá bom?